Bom, dando sequência à Rota dos Alquimistas, nós vamos hoje fazer uma síntese do primeiro setenário das ideias que compõem essa travessia pelo conhecimento alquímico. E nessa síntese nós vamos mostrar qual é o efeito prático que assumir essas ideias, né, na sua prática, na sua ação, trazem para você. Bom, as 7 primeiras ideias seriam, então, a sinceridade, a comunhão, a autoridade, a prosseguir, emancipação da consciência, criatividade e apoderar-se de si. Bom, a gente falou em cada uma delas e deu para perceber o quanto elas realmente são ideias fortes e, assim, na nossa estrutura psicológica, elas formam uma estrutura bem convincente, bem convicta, né, daquilo que realmente determina para nós os estados de ampliação da nossa percepção para o que há de oculto na vida toda. Uma das coisas mais importantes no conhecimento é você nunca se estabelecer num patamar onde você acha que você sabe, onde você acha que você domina. Porque como a gente fala, né, aquela frase que eu falei para vocês, o conhecimento é como o vento. Então, assim, na verdade, o que nós temos que entender é que, por ser ideia, né, as ideias são, vamos dizer assim, energias vivas, né, e elas realmente banham a gente, elas interpenetram a gente, e o processo que temos de conhecê-las faz com que consigamos agregar a nós os resultados que elas carregam como um conhecimento. Mas isso, em verdade, não quer dizer que você a sabe. É interessante que, se você for fazer uma prática bem alquímica aqui, de pegar, por exemplo, a ideia da criatividade, por exemplo, e começar a fazer uma meditação sobre ela, você vai perceber que cada vez mais você percebe algo diferente, cada vez mais você vai... Porque, em verdade, o conhecimento, ele é difícil eu colocar o que eu vou colocar, né? Mas ele seria assim, ele é como se fosse um nada, um vazio, se é que poderia existir o nada e o vazio. Né? Mas ele é, em verdade, Ele é, em verdade, uma presença silenciosa e não uma ausência eloquente, como a gente percebe na prática de muitas pessoas que vendem a ideia de que detêm o conhecimento. Né? É importante a interação da sensibilidade no conhecimento. Essa é a verdadeira, vamos dizer assim, prática do conhecimento. É você interagir com a sensibilidade, com as ideias. Né? Nós falamos que a inteligência é a lógica da sua sensibilidade. Né? Então, é por aí que você consegue dar ao conhecimento é aí que você consegue dar a si mesmo, em relação ao conhecimento, uma propriedade de ação consciente. Mas não que você vai deter o conhecimento. E isso é importante porque, se você pudesse deter o conhecimento, ele se transformaria numa bagagem, num peso, onde não mais existiria a fluidez da criatividade. Dá para entender, né? Então, assim, quando a gente vai falar em fazer uma síntese desse setenário, que é, na verdade, digamos, as 7 ideias que compõem a estrutura, né, do conhecimento alquímico, a gente vai dizer para você assim, olha, praticar essas ideias é imprescindível para quem realmente quer entrar no mundo da alquimia.
E a prática dessas ideias é, antes de tudo, um ato de humildade, um ato de simplicidade, de permitir-se fluir como sensibilidade e não como intelectualidade. Bom, todo mundo já ouviu falar no inconsciente coletivo, a teoria de Jung, né? Onde ele dizia que existe uma energia psíquica que detém, que carrega, na verdade, né, o conhecimento de uma espécie através de símbolos, né, que são os arquétipos. Engraçado que, se não me falha a memória, Aristóteles, que foi que começou a usar a palavra arquétipo, e ele dava para o arquétipo uma imagem interessante, que ele dizia que um arquétipo é, em verdade, um nódulo de energia que expressa um conhecimento. Interessante, né? E é isso, o conhecimento, ele é, na verdade, isso, a expressão de uma grande simbologia, de uma grande... que permite as interpretações mais diversas possíveis. Com a prática do conhecimento, com a prática, olha que interessante, de você apoderar-se de si, de você exercer a comunhão, de você exercer a autoridade, a criatividade, você não mais vai ter aquela prepotência de querer dominar um conhecimento. Você vai simplesmente se permitir fluir num conhecimento, porque o que você vai adquirir é a consciência, a autoconsciência. E na autoconsciência, a consciência da ideia do conhecimento. Por isso que ele é um símbolo. E você deixa, com esse passar, com essa prática, vai deixando cada vez mais de interpretar o símbolo ou a ideia e vai começar a fluir o símbolo e a ideia por você. É quando você começa a ter contato com o conhecimento de forma pura. E essa é a grande prática alquímica. A alquimia tem esse lado, né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, a necessidade que está havendo das pessoas falarem, conceituarem. Né? As pessoas têm opinião para tudo hoje em dia. Né? É importante que haja. Na verdade, acho que elas sempre tiveram, mas nunca tiveram um veículo para emitir as opiniões como tem hoje em dia a internet. Porém, essas opiniões são sempre baseadas em conceitos. Ora, o que é um conceito? Um conceito é uma visão que você toma de algo como verdade. Naturalmente, vamos dizer assim, um dia seguinte, esse conceito é um pré-conceito, ou seja, as pessoas analisam as coisas, né, com o conceito que tem, portanto esse conceito passa a ter um papel de pré-conceito, porque estão analisando algo que está acontecendo agora com uma visão que elas tiveram antes. Fluir no conhecimento, olha, isso é importante. Fluir no conhecimento é também você ter uma opinião. Mas essa opinião nunca será algo estabelecido conceitualmente a você. Será uma visão do momento e que você pode mudá-la amanhã, pode mudá-la daqui a pouco. Basta que você reconheça, que você perceba pela ampliação, né, uma visão diferente. Você muda a tua opinião. Isso é importante, porque a opinião, em verdade, ela deve ser transitória. A opinião, mas não a convicção. A convicção é um ponto fixo. É um ponto fixo. Quando a tua opinião é a fluidez da tua convicção, ela pode ser mudada, porque você percebe melhor a tua convicção. Ora, do que você tem que ser convicto, então? De um propósito. Um propósito pelo qual você consiga reconhecer a importância fundamental da sua vida para você mesmo.
e para o meio que você habita. Porque essa coisa que estão falando hoje em dia, por exemplo, né, eu acompanho nas redes sociais, né, algumas. Bom, eu acompanho e essa coisa de, sabe, se dê primeira importância, ame-se primeiro, essas coisas todas são perigosíssimas, porque isso é, na verdade, a prática de uma visão muito limitada, porque não é mais uma visão pluralizada, mas é uma visão que tende à singularidade. Ou seja, como é que vamos colocar aqui na prática das ideias, né? Como pode, na verdade, existir a comunhão se eu for me amar antes? E como pode, em verdade, colocar o amor como uma escala, né? Uma escala, primeiro eu, depois o outro, sendo que, em verdade, a prática do amor próprio é a prática da fluidez de si mesmo como uma verdade, para amar alguém. A prática do amor próprio é, em verdade, o praticar-se no amor a alguém, a outros, ao próximo. Você pega também essas opiniões hoje em dia que tem de que você deve adquirir eles vendem hoje em dia uma imagem de algo autossuficiente. E não existe autossuficiência. Nós falamos em apoderar-se de si. Apoderar-se de si. Mas em nenhum momento falamos sobre autossuficiência, porque não existe. Somos seres que temos como premissa existencial a interação com outros seres. A solidão nunca é absoluta para ninguém, porque quando é na verdade um desequilíbrio psicológico. Né? A pessoa que se retira do mundo, hoje em dia a gente sabe, né? É um processo depressivo, né? É um processo de morbidez, até de sensibilidade. Porque temos como premissa em nós, na nossa essência, a interação. Precisamos da interação, porque não nos basta, em hipótese alguma, a nossa própria visão. Nós necessitamos ampliar essa visão, e nós ampliamos pela pluralidade, ou seja, pela visão de outros. E isso é importantíssimo, porque como é que nós podemos falar, por exemplo, em sinceridade, né, que leva à comunhão? Porque só eu sendo sincero naquilo que eu realmente penso e sinto, é que eu vou poder compartilhar uma comunhão com o outro. Então, como posso falar em sinceridade que leva à comunhão, para que a autoridade, olha, a autoridade que eu exerço sobre mim mesmo possa ser o meu estímulo de prosseguir sempre, para que eu realmente emancipe a minha consciência das necessidades da vida, através da criatividade, que só será exercida na sua plenitude pelo apoderamento de si próprio. Mas não pela autossuficiência. Porque, vamos lá, vamos pegar, por exemplo, um artista que vai compor uma música. Então ele se isola, porque esse é o processo, vamos dizer assim, mais bonito da criatividade. Ele vai buscar o seu refúgio para poder compor uma música, mas não para si. Não existe isso. Ele não vai compor para ele mesmo, ele vai compor para o mundo, para a plateia ouvir. Ele não vai simplesmente fazer uma canção e deixar numa gaveta. Isso é completamente, sabe, sem sentido algum, sem senso algum. Então,
Eu estou falando isso aqui para a gente deixar claro assim que a prática dessas ideias confere a quem está conhecendo a alquimia o seu verdadeiro sentido. Né? Quando a gente diz que a alquimia é a arte da composição do todo, nós estamos colocando aqui ao todo, né? Ou seja, o conhecimento de como tudo se compõe. E através desse conhecimento, você também poder compor na sua vida, porque a sua vida também é um todo particular. E é um todo particular interagindo com outros todos particulares. Se você não tiver essa visão, sabe, você vai ter a visão do separatismo. Não sei se existe, mas se não existe, fica claro, do separatismo. E não mais sabe, do agregar, não mais da comunhão, não mais da interação que leva à integração. E a integração é fundamental para o espírito humano. Você pega, por exemplo, pessoas que acabam ficando sozinhas na vida e procuram a sua interação com animais de estimação. Não é? É importante isso, sabe? Você pega pessoas, né, sem necessidade de sair, de falar. Né? Então, assim, por quê? Porque existe essa composição do todo. Então, quando você pratica, vamos lá, a sinceridade, ou seja, quando você realmente está consciente de você mesmo, lembra, porque isso é sinceridade? A sinceridade é consigo mesmo. Né? Você começa a ser para o outro não mais uma projeção, porque as pessoas se projetam para os outros de acordo com os interesses. Né? Olha, eu conheço, na verdade, eu acompanho, na verdade, eu não sei porquê também, eu acompanho uma moça que ela faz na rede social, eu nem sei porque que eu acompanho vendo alguns vídeos, né, das coisas que ela fala. E ela fala assim, ela fala muito para as mulheres, né, ela fala muito sobre empoderamento feminino e tal. E ela fala umas coisas muito interessantes, né, acho que é por isso que eu acompanho, talvez. Mas quando ela não está falando sobre alguma mensagem, alguma coisa assim, ela tem, porque tem aquela, sabe, ela quer mostrar o dia a dia dela, né? Então o que ela está fazendo, a ginástica dela, né? Essa necessidade de você querer mostrar para o mundo, né? Por quê? Entendeu? É uma coisa interessante, né? Você percebe assim, por exemplo, um popstar. O que ele mais quer é ter uma vida, sabe, a sua vida particular ser cada vez menos exposta. Então, você entendeu o que eu quero falar? Eu quero falar assim, que em verdade, o que existe muito num conhecimento que é perigosíssimo é a coisa de você querer se colocar como um ser resolvido. Ora, ser resolvido é você estar sincero consigo mesmo, se permitindo a sua insegurança. Porque ninguém pode ser seguro de si. Não há como ser seguro de si. Pensa bem, não há como. Né? Você tem ideia, a semana passada foi, acho, sei lá, eu tive contato com um rapaz que depois, no dia seguinte, foi internado com Covid. Entendeu? Não há segurança. Né? A gente foi fazer um trabalho no hospital e depois ele... Entendeu? Não há segurança. A vida não há segurança. Então essa coisa você fala, não, porque eu resolvi isso, porque eu resolvi aquilo, e o pior, né, é que, porque nós estamos falando em ideias de conhecimento. E o pior de tudo é você querer conduzir alguém. Faça isso, não, tem que ser assim, se independe. Eu cheguei a ver uma vez um rapaz com essa coisa de... como é que fala? De relacionamentos e tal, né? Orientação. Uma pessoa reclamando do casamento, que não estava mais feliz, uma mulher reclamando do casamento que não estava mais feliz, que tal. E ele simplesmente fala, separa. Calma,
Como é que você pode dizer para a pessoa o que é melhor para ela? É que a gente vê muito isso hoje em dia. E a gente vê muito isso no conhecimento, quando as pessoas sobem em algum pedestal achando que elas possuem o conhecimento e possuem o direito de opinar sobre a vida dos outros. Não, cada um de nós, isso é sinceridade, olha, cada um de nós tem as suas razões para viver o que está vivendo. Se alguém te pede uma ajuda porque não está conseguindo sair de uma situação, ajude. Ajude naquilo que ela precisa, dando para ela força, dando para ela, para que ela tome as decisões dela, não que você dê a decisão para ela. Entendeu? Sinceridade, porque senão a comunhão não existe. E se não existir a comunhão, as ideias do conhecimento também não vão comungar com você. Olha, vamos falar assim abertamente uma coisa. A teoria do inconsciente coletivo de Jung dizem, né, foi baseada no que os alquimistas da Idade Média chamaram de alma do mundo. Aristóteles também usou esse termo, Platão, não vou lembrar agora, alma do mundo. Mas na verdade, naquilo que Tote, o 3 vezes grande, chamava de substância primordial. Né? Ou seja, ou coisa única, também usava muito essa expressão, coisa única, que está até na Tábua da Esmeralda. Né? A coisa única. E aonde tudo acontece e da onde tudo é feito, né? A matéria-prima. Então, que é o conhecimento, que é as ideias que formam o conhecimento. Então, quando você, na verdade, está dando para alguém, vamos dizer assim, uma decisão, você está, em verdade, vamos dizer, tolhendo, a possibilidade que aquela pessoa tinha de interagir com essa substância, com o conhecimento, de se permitir viver pelo inconsciente coletivo de Jung. Entende? Então, assim, para que esse centenário realmente comece a ter a força de um conhecimento, é imprescindível que você realmente permita com que as ideias fluam e que você flua nas ideias. E quando você quiser e deve querer, claro, passar para os outros, para que os outros também se ajudem, as pessoas que você gosta, dê a ela da mesma maneira por inspiração, né? E não por uma condução. Sabe, não é dizer para a pessoa, olha, sabe, desse jeito você não vai a lugar algum. Quem te disse? Bom, a vida está cheia de exemplos dessa maneira, né? Então, assim, por isso que o centenário se conclui no apoderamento de si mesmo, né? No apoderar-se de si. Porque é imprescindível que você esteja sempre dando o braço a torcer. Olha, ser uma ideia perfeita e ilimitada não significa que você vai ser uma ideia absoluta. Olha, pense numa coisa, medite numa coisa, pesquise uma coisa. O movimento do conhecimento, ele se faz por 3 forças, né, ou pelos 3 aspectos que Totti disse da filosofia universal. O aspecto absoluto, o aspecto fixo e o aspecto volátil. O absoluto, na verdade, é o ser. Né? Vamos dizer assim, a gente fala na alquimia, o Pai e Mãe Celestial. Né? Vamos dizer assim, é na verdade a essência do ser. O fixo é o ser vivo. E o volátil é tudo o que ele faz, é tudo como ele se movimenta. Agora, se esse ser quisesse colocar no absoluto, qual seria o ponto fixo dele? O volátil?
ou a essência. Ao mudar essa ordem, ele perde o contato com a comunhão, ele perde o contato até com a essência da criatividade. A consciência dele não se emancipa, porque isso vai fazer com que ele esteja preso aos aspectos da necessidade de ter que provar sempre que ele é aquilo que ele fala. Olha, já me fizeram esse questionamento uma vez, né? Prova que você é isso que você fala. E a resposta que eu dei para uma pessoa era um sujeito meio arrogante, falou assim para ele, olha, é tão insignificante para mim a tua postura em relação ao que eu sou, sabe? Pense o que você quiser. Entendeu? Não dá, porque imagina assim, mas aí é que entra uma coisa que, sabe, eu estou nessa travessia há muito tempo, né? Essa coisa de você ativar memórias, né? Essa intenção única de ativar memórias. E eu conheci muita gente na minha vida e é interessante o quanto que as pessoas, em verdade, sempre acabam caindo de repente elas começam a descobrir as coisas e vão descobrindo, e de repente elas vão cair naquela mesma armadilha ou da vaidade, ou da necessidade, ou do interesse próprio, né? A satisfação própria em relação à própria utilidade do conhecimento. Cristo tem uma passagem bacana, uma parábola que ele dizia que o reino se parece com um semeador que saiu jogando as sementes. As que caíram em pedra não germinaram, as que caíram no solo muito raso germinaram, mas o sol as queimou, as que caíram no meio dos espinhos foram sufocadas pelos espinhos, mas a que caiu em solo fértil, essa produziu. Né? Depois ele usa uma simbologia que algum dia a gente fala sobre isso, né? Produziram horas 60 por 30 e não é? 30 por 60, 60 por 100, uma coisa assim, não vou lembrar direito, mas eu quero falar assim, por que isso? Sabe, você percebem o quanto é necessário, cada vez mais, que você entenda que a sinceridade ela é um processo seu com você mesmo para que você consiga expor-se ao mundo e não projetar-se ao mundo. Porque é interessante, as pessoas se projetam ao mundo, né, numa imagem que elas querem vender ao mundo, e a palavra é essa, é vender. Elas querem se vender ao mundo, né, como se o conhecimento fosse uma moeda de troca. E é o que acabou vendo hoje em dia. Né? Então, assim, é preciso que você se exponha ao mundo, para que o mundo possa interagir com você em verdade. E você vai começar, então, a encontrar os afins e vai se integrando com os afins. E vai se ampliando, se pluralizando. Tendo, olha que lindo, a gente vai dando uma opinião, tendo a sua opinião cada vez mais próxima da ideia que um conhecimento realmente representa. E se você me perguntar, tá, e o que é o conhecimento? Eu te digo, é a própria substância primordial, é a própria coisa única, ou, numa palavra mais comum, é a própria luz. Por isso que se fala em iluminar, iluminados, se iluminar. Então, mas você entendeu? Por exemplo, não é que você vai ser a luz, você vai ser iluminado, iluminada. Olha a questão, entendeu o sentido, né, da fluidez? Quando o Totti diz, porque possui o poder dos três aspectos da filosofia universal, você vê, ele não fala que ele é poderoso, ele fala que ele possui o poder de algo. Entendeu?
eu possuo o poder dos três aspectos, ele possui o poder de algo. Cristo, quando falava assim, que em verdade o Filho nada faz, né, se não for pelo Pai, né, ou através do Pai, entendeu? É o poder de algo, porque aqui é que eu quero concluir essa síntese, dizendo para você o seguinte: sem a sinceridade, e se não ficou claro que a sinceridade, tem um vídeo agora, fica fácil, né? Sem a sinceridade, a comunhão, ela não é verdadeira. E quando a sinceridade existe, a comunhão é verdadeira, acontece o reconhecimento da autoridade como um princípio de ponto fixo. A autoridade que você vai exercer sobre a sua vida, não sobre a vida dos demais. Então, sem a sinceridade, não haveria... Só pela sinceridade haverá comunhão, que gera a autoridade de prosseguir sempre, ou seja, fluidez. Assim como o universo, assim como as ideias, assim como é um sopro, a fluidez. E fluindo, e só fluindo, é que você realmente conseguirá emancipar a sua consciência, porque você não estará mais preso aos aspectos tão mesquinhos, né, da pessoalidade, da satisfação da pessoalidade. E poderá então realmente, ao emancipar sua consciência, descobrir a essência da criatividade, ou seja, você não é a ideia criadora, você é a ideia criativa. É lindo. E por ser, você é uma ideia criativa por quê? Porque você é criativa, o criativo, pelo princípio criador. A comunhão. E para que isso realmente flua, é preciso que você apodere-se de si, que você não permita que a insegurança tão real trave você. Apoderar-se de si para que você nunca assuma a segurança. Apoderar-se de si para que você nunca corra no engano de subir em pedestais na vida. Para que você realmente consiga comungar com uma grande verdade. A verdade que é a razão, vamos dizer o seguinte, olha, a razão do absoluto que determina a razão de todos os relativos. Para que você ganhe a altivez da imaginação, determinando as tuas ações por um princípio que, ainda que você não tenha consciência, você tem ciência, pela sensibilidade de que esse princípio há. Olha, o objetivo da rota dos alquimistas é levar os seus transeuntes à comunhão real e perpétua com o Pai e Mãe Celestial. Porque sim, Ele é o poder, Ele e ela é o poder sobre toda a criação. Estão enganados aqueles que acham que conseguem manipular os elementos e adquirir os poderes mágicos, e isso conferindo soberania. Não. O Pai Mãe Celestial permite
por uma razão que é dele dela mesmo. Permite o livre-arbítrio, mas saiba que se não tiver apoderamento de si mesmo, você vai manipular os elementos da natureza, e um dia esses elementos da natureza se voltam contra você e dominam você. E se você não tiver apoderamento sobre si mesmo, você não conseguirá resistir às forças da natureza. Portanto, elas nunca se submeterão à sua vontade. Porque para resistir aos elementos da natureza é necessário 4 coisas. Para que você realmente consiga mergulhar nesse poder único, na comunhão com o Pai Mãe Celestial, é necessário 4 coisas. A primeira é você insistir sempre. Insistir naquilo que você realmente acredita como verdade. E acredita porque você sente que é verdade. Porque não é por achar que sabe, mas é por sentir o saber. Sentir o saber. Então você insiste naquilo. E depois de insistir, continuar insistindo, você persiste ainda. Persiste em viver da forma sem o limite do senso comum. Para isso é necessário uma teimosia que faça com que você realmente sempre rompe com tudo aquilo que queira limitar você. Que você se permita praticar-se sempre como verdade. E para isso é preciso resistir. Resistir a tudo, inclusive resistir a si mesmo, aos seus cansaços, resistir às suas dúvidas, resistir à própria insegurança, que é o que realmente existe. A Rota dos Alquimistas, no seu primeiro centenário, deixa como síntese uma das coisas mais lindas que existe na filosofia universal, que diz o seguinte: o segredo é viver de forma total o respeito. E o respeito é reconhecer-se. O segredo é viver de forma total. O segredo é viver de forma total o respeito. E respeito é reconhecer-se. Por quê? Porque não é ser senhor de si, é respeito. É reconhecer-se sempre, é apoderar-se de si. Não é ser o orientador dos outros, é respeito. Reconhecer-se é olhar os outros, o próximo, os semelhantes, com a mesma natureza. Sabe o que é interessante, Os pais orientam os filhos. E, por exemplo, Cristo diz que as crianças herdarão os reinos. Tem que ser como criança, a criança não orienta. Claro, os pais devem orientar os filhos, quero dizer. Mas eu quero falar o seguinte, só para deixar claro, tem gente que tem essa mania de querer orientar os outros na vida como se fosse pai, mãe, como se fosse pai ou mãe daquela outra pessoa, e não é. E tem gente que se deixa ser orientado, Você prefere os tímidos, os inibidos, os rarefeitos de vontade, se permitem ser orientados. Tudo bem, mas se ninguém os orientar, faz com que eles despertem para a força que eles são, despertem para a inteligência que são. Isso é ajuda verdadeira. Então,
esse primeiro setenário, ele pode se sintetizar nessa frase, que o segredo é a vivência total do respeito. E o respeito é reconhecer-se. Bom, espero que a gente tenha conseguido colocar a síntese. A gente está num processo de transição tão grande que a gente vai... Como a ideia é ativar memórias, é claro que eu me permito também reconsiderar, né, o apoderamento de mim mesmo. Né, e quando essa síntese era feita de forma presencial, sempre rolava uma coisa muito bacana, porque você interagindo, né, com as auras, e você ia compondo melhor, né, a fluidez das ideias. Né? Então, assim, espero que tenha realmente sido uma exposição assim, bem pura para você das ideias. Tá bom? Então é isso. A Rota dos Alquimistas começa um novo setenário, né, partindo da 8ª ideia, que é a ideia da... A gente fala sobre ela, tá bom? Eu quero dizer para você que é preciso dividir e não acumular. Porque o que se acumula acaba apodrecendo, acaba sendo esquecido. É dividir, partilhar. E isso é fundamental, né, para até o próprio conhecimento. Tem gente que vende conhecimento. Os verdadeiros ativadores de memória partilham o conhecimento. Então, uma outra coisa também que é importante eu falar que eu esquecendo. Não se prendam, em hipótese alguma, a qualquer tipo de instrumentos. Lembra sempre, são ideias, são símbolos. Falando francamente, por exemplo, eu vejo que está em voga, de novo, a coisa do horóscopo, né, do mapa astral. É um conhecimento, claro, mas isso não pode, desculpa, não é prepotência, mas se você for analisar essas ideias, você vai concordar comigo. Não, os astros não me influenciam, não. Porque eu apoderei-me de mim mesmo. Eles não me influenciam. Eles vão influenciar a natureza. E eu vou usar o conhecimento para poder utilizar dos elementos da natureza, mas não vão me influenciar. Os números não vão me influenciar. Essa coisa da numerologia, elas não vão me influenciar. Sou eu que vou fluir no símbolo dos números, pelo conhecimento. A força de ser, do ser. O segredo é a vivência total do respeito. E respeito é reconhecer-se. O segredo não é a vivência dos símbolos. É a fluidez deles. A vivência, desculpa, não é você viver sob a influência dos signos, mas é você fluir nos símbolos. E fazer com que os símbolos fluam por você. Tá ok? Bom, vamos prosseguindo, qualquer coisa a gente vai conversando. Vamos ver. Os vídeos estão com muito poucas visualizações, para quem está acompanhando, saiba que é aquela história, né? A gente está fazendo a coisa de forma consciente e a gente sabe que tem muito pouca divulgação do canal, né? As pessoas, por qualquer razão, estão divulgando o canal, também não... mas a gente quer, na verdade, colocar, talvez,
segundo centenário das ideias, talvez também adiantar um pouco a oficina, né? Mas vai chegar uma hora em onde a gente vai querer divulgar esse canal, né? Porque a intenção única de fazer com que a alquimia realmente seja conhecida, né? E então assim, se você estiver acompanhando, puxa, espero que esteja sendo proveitoso para você, assim como eu recebi alguns e-mails de umas pessoas que estão, sabe, realmente assim, fazendo bem para elas, né? Estão conseguindo utilizar esse conhecimento, e isso é o resultado que faz com que a gente, sabe, assim, não, o conhecimento é fantástico, né? E ele é, na verdade, ele é vamos dizer, a estrela, né? O conteúdo, né? A alquimia é o conteúdo. Então, assim, levar a alquimia para frente, né? Então, assim, eu não estou muito contando com as visualizações agora, porque nós estamos, na verdade, fazendo como se fala em alquimia, né? Nós estamos, na verdade, compondo ainda, né? Para depois entregar para o mundo. Então, se você acompanha os vídeos, né, saiba que a gente está sabendo o que está fazendo, né? Mas ainda assim, você pode ajudar a gente, né? Ajudar a alquimia nisso, né? Divulgando o canal, fazendo com que as pessoas acessem o canal, vejam, né? Afinal, se você está acompanhando é porque você está realmente reconhecendo que é algo bom. Então, assim, entrem no canal, né, e curtam, né, a alquimia, que realmente é uma arte transformadora. Então, assim, eu acredito que você já tenha se inscrito no canal, né? Incentive as pessoas a se inscreverem também, para a gente ampliar essa emanação desse conhecimento todo, né? E deixa lá o sininho lá. Eu acredito que não mês que vem, o outro, talvez, sei lá, nós vamos começar a colocar os vídeos de meditação, que são bem bacanas. Tá ok? Então é isso aí, meus amigos, meus irmãos. Vamos prosseguindo na rota. Tem os vídeos da oficina também, a gente já falou isso, né? Associa os dois, é bem bacana isso. E vamos compondo aí a fluidez para o mundo desse conhecimento tão transformador e tão grandioso que é a alquimia. Abraço imenso, meus irmãos. A gente está por aí, tá ok? Abraço.